Possui doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, livre docência pela Universidade de São Paulo, doutorado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade de São Paulo, pós-doutoramento na Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-doutoramento pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e atualmente é professor titular da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISC, professor do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor visitante do Programa de Mestrado em Direito da Universidade da Amazônia, UNAM, e ainda possui larga experiência na área de Direito Constitucional, com interesse na organização de poderes, teoria constitucional, regime jurídico do poder administrativo, financeiro e relações com o direito privado. E até as 2h30 da manhã a gente acaba. Eu só preciso achar as letras. Eu quero começar agradecendo a oportunidade que a instituição, através do Roberto, me deu de voltar ao Paraná. E eu estava fazendo conta, velho, quando não tem que fazer, faz conta, né? Há 43 anos eu passei por Campo Mourão. Olha a bela foto. Faz algumas vezes. E é bom rever. Está tudo diferente, eu já não entendi mais nada, mas afetivamente, porque o norte desse estado me lembra uma poesia que meu avô gostava muito, e 250 mil anos depois, indo montando na rua de uma forma de uma canção, eu vi o norte, as folhas secas no chão, são sopradas pelo vento que me chama. Acontece essa relação afetiva com o Estado do Paraná. Portanto, é uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês. Mas eu queria fazer 2 registros, que senão a consciência não me deixa em paz. O nosso Leandro abusou. Ele partiu para a violência com uma agressividade terrível. Por una cabeza de Ferdinand Lepera, nos remete a nossos irmãos de Argentina, que são nossos contrastes, mas ele encerrou homenageando 2 cariocas na mesa. Nós passeamos de barquinho e vimos a garota de Ipanema, da minha geração, que como eu hoje já é uma senhora de Ipanema. Só para vocês verem como o tempo é caro. Depois de uma aula magistral dele, eu fiquei convencido, como se dizia antigamente, de ouvir esse menino falar. Aumenta a beça, a esperança da gente quando vê que a nova geração topa a parada e vai para o pau. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, isso a gente já vê no fim do jogo. Tem que ir lá. E vocês, ao estarem presentes, estão fazendo exatamente isso. Mas eu vou me meter na palestra do Henrique para dizer a origem do precedente da súmula vinculante. Tem um jurista gaúcho, mestre em matemática, tudo a ver, que decorou impressão de Diário Oficial de Constituição Estrangeira e virou jurista. Como o brasileiro é um homem de fé, ele quer acreditar de qualquer jeito em qualquer coisa, uma parcela grande acreditou e deu no que deu. Ele virou até constitucionalista. Agora ele está naquela cidade estrangeira de ostracismo. O que mostra que o mundo acaba sendo justo. Pode custar um pouco. Mas eu vou falar para vocês e tentar incendiar um pouco sobre a função política do orçamento. Parece assim um negócio de legítimo, de Banco Mundial ou de emenda parlamentar. Não é nada disso.
a imagem do Fernando Lassalle na instância constitucional na ideia de fator real de poder. Tá bom. Quem decide quem manda na parada? Um grande jurista chamado Caetano Veloso, sim, a classificação financeira recebe ouro logo ali. Compôs uma música numa esquina que eu cruzei muitas vezes aqui em São João, a força da grana que impera. E é esse mote que eu quero chamar a atenção de vocês. A organização política e o funcionamento político do Estado. As atividades de Estado, as atividades de governo estão condicionadas a um elemento fundamental: recurso financeiro. Por isso, o esporte da qualidade é o karatê. O importante é o cara ter grana, é o cara ter o camaro amarelo. E, portanto, a relação de poder que se estabelece entre governantes e governados é uma relação marcada pelo dinheiro. Não vamos ficar naquele discurso ideológico de marxista axilar. Nós temos muito, como nós temos kelsenianos axilares. Eu vou mostrar para vocês, já que você tem que aprender. Os críticos de Kelsen estudam os autores assim. Perfeito. Mas cometem um erro técnico, não é a lombada que fica para cima, para cá, senão o texto não sobe. Então, nós somos marxistas que não lemos Marx, nós somos gramscianos que não lemos Gramsci, nós somos anti-kelsenianos e não lemos Kelsen. E a gente cita, como aluno do Robert Vane, não o que eles escreveram, mas o que eles nos disseram. A semelhança de uma autoridade judiciária que lê um livro. Eu sabia que não pode deixar passar. Essa não posso. A maldade está insta no meu chip. E ela viu Sabininha na minha estante no gabinete. Sabe, esse livro é interessante, é velho. Será que tem atualizado? Tem. Pela Zip e a Gasparet. Nossa. Ah, é mesmo? Eu vou procurar. Procura. Reza para Santo Antônio. Tu vai achar. Quer dizer, é esse tipo de construção que a gente tem. E eu tenho uma dúvida já na senectude. Eu não sei se essa ignorância é uma imposição de conveniência ou é milagre da santa pura e simples. A santa ignorância é uma santa que faz milagre para cachorro. Ela toma um goró e sai milagrando por aí. Eu não sei se põe na conta dela ou se eu cultivo esta ignorância para que vocês não me façam perguntas que eu não quero ou não tenho interesse de responder. Eis a questão. Como assim? O que é o orçamento? É a documentação da vida financeira do Estado. Alguns artistas de cinema dizem uma peça contábil. Eu diria que o conceito no direito financeiro brasileiro é que o orçamento é uma peça obscena, quase rodriguiana, assim, própria para menores. E eu vou ilustrar com alguns exemplos aqui, que a gente vai rir porque é sem vergonha, mas devia chorar. Por que ele é tão importante e por que ele é tão político? Porque ele viabiliza as escolhas políticas da sociedade que o Estado se encarrega de organizar, gente. Simples assim. Tucu. Não precisa aproveitar o bolo. Mas vejam, todo mundo se interessa hoje por divulgar, debater e discutir um capítulo do direito financeiro, que é o direito tributário. Eu não sou politicamente correto e tenho idade de não ser. Mas como diz uma pessoa querida amiga, direito tributário acho que é térrimo. Lá de fato gerador é o must. Não sabe nem entender. Eu falo no fato gerador, na hipótese de incidência,
Os caras é bom. Mas isso é só uma perna conveniente. Porque isso trata do meio de arrecadação de recurso financeiro. Ora, saber como eu ganho é importante. A divisão social do encargo de pagar o imposto também é importante. Mas a segunda parte da questão eu não deixo vocês fazerem. O que é que eu faço com essa grana? Se arrecada pelo ICMS, os estados que fingem que arrecadam pelo ICMS, pelo IR, pelo IPI, Nós temos imposto que já está no dicionário de perto de 4.000 volumes. No dia que fizer o imposto sobre a cara de pau, pode ser um imposto único, porque isso vai cobrir qualquer custo do continente inteiro, do Canadá na Argentina. E a gente se empolga com o regulamento do imposto de renda, o ato declaratório e o ato normativo da Receita. Isso é uma coisa importantíssima. Agora, o que eu faço com a grana continua em segredo. Porque o que é o orçamento? A previsão da receita e a previsão da despesa. E a destinação codificada da despesa. Despesas de encargos de pessoal e investimentos de infraestrutura, investimentos de fomento. O nome é impressionante. E lembra meu final de adolescência? Eu era baixinho, feio, usava óculos. Por isso que eu aprendi a tocar violão e arranhar um pouco de alemão, senão eu morria virgem. Verdade. Verdade. Né? A gente tem que marcar, fazer, como diz os executivos hoje, um diferencial de qualidade. O orçamento, nesta época, era uma peça contábil chata, que eu nem vou explicar para vocês, que é tão chato de entender, porque está tudo codificado. Despesa de pessoal que eu gasto com o pessoal, pronto, não é problema. Encargos previdenciários, qual é o problema? É o que eu pago de encargo previdenciário. Preste atenção que eu não estou explicando nem o que é pessoal, nem o que é encargo previdenciário. Eu estou enunciando rubricas e vou enrolando para todo mundo. E aí a gente fala que o Brasil deu um passo adiante com o orçamento impositivo, que o orçamento é uma lei, viva la banda, e como tal tem que ser cumprido. Viva o Vasco da Gama. Então a emenda do parlamentar tem que ser liberada, o executivo não pode mais regular. E como ele quantificou isso? Não, mas tem um limite de 3%. Do quê? Do quê? 3% de 0 é 0, 3% de 1.000 é alguma coisa. Diria o saudoso Judá da Otávio, assim, a base de cálculo, o número é o que eu quiser que seja. Onde está a chave e a fundamentalidade do direito financeiro e a importância política e jurídica e a relação íntima dele com a cidadania? Não se discute a destinação do recurso que o Estado arrecada. Tá bom, eu quero arrecadar 1 trilhão. Legal, a gente arruma 1 trilhão. Para quê? O que é que vai ser feito com esse 1 trilhão? A discussão se é 1 trilhão, se é 1 bilhão, se é 1 milhão, não faz diferença. O que é que você vai fazer com isso? É preciso que o que vai ser feito com isso me beneficie de alguma maneira e coincida com o meu interesse. Senão é tunga, pura e simples. Querem ver um exemplo? A política econômica do ano passado dava estímulos. Era política Viagra, Paraguai. Porque estimulava e não tinha resultado. Não podia ter. Não podia ter. E se fez em cima do quê? De renúncia fiscal. A gente lê no jornal, renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? É quando eu deixo de arrecadar. É quando eu escolho não receber. Mas a renúncia fiscal sem contrapartida
sem fonte compensatória e sem redução de despesa. Ora, se eu ganho menos, continuo gastando o mesmo, só tem um resultado que a gente aprendeu lá na escola primária, déficit. Se eu tenho 1.000, gasto 1.100, o que me sobra? Uma dívida de 100. Elementar, meu caro Watson. Isto não é discutido. Já repararam como a gente não discute as políticas públicas de orçamento? A gente discute o custo da máquina pública com o salário do funcionalismo público, que é um absurdo, é um escândalo. A matemática e a namorada moderna nos traem com facilidade. Vocês sabem que a folha de pagamento da União é um pouco mais de 50% do que ela diz? Ninguém faz essa conta, né? Como assim? Calma. O que é descontado na fonte do salário? Basicamente duas coisas: imposto de renda e previdência. Muito bem. A previdência é de quem? É do município de Campo Mourão, né? Previdência é daqui? O INSS é daqui, de Campo Mourão. Não? É da União, né? O imposto de renda é um imposto municipal, mas eu acho que é de Maringá. É federal, né? Então, o salário de 10.000 que eu estou pagando para o médico, na verdade, eu estou entregando para ele quanto? Quanto eu gastei, de fato, que eu não tinha mão no bolso, tirei e entreguei. 5.500. Os outros 4.500 de onde estão? Parece um filme chamado Em Algum Lugar do Passado. Entenderam a importância do direito financeiro? Por quê? Porque se discute a proposta governamental. Eu apresento um projeto orçamentário e nós vamos discutir. Até 31 de dezembro. Não vamos chegar a nenhuma conclusão, porque o número está posto por mim. A pergunta fundamental eu não deixo vocês fazerem para eu não responder. Como é que eu fixei este número? Com base em quê? Agora vem o governo federal e diz: vamos contingenciar. E eu vou cortar o orçamento. Cortar o quê, cara? Cortar o quê? Você vai suprimir uma despesa de uma receita que não aconteceu. Eu prometo para vocês que o meu Bentley não vai rodar no Campo Mourão. Por uma razão fundamental, eu não tenho Bentley. Ele não vai rodar nem aqui, nem na casa do seu Carvalho. Ele não existe. Eu só tenho uma fotografia dele na revista. E a gente fica discutindo a cor do meu carro. Enquanto vocês discutem a cor do meu Bentley, eu faço o que eu quero. E o ano acaba. Veja, os pacotes governamentais estão sendo discutidos ainda para serem estabelecidos em maio, para o exercício de 2015, que acaba daqui a 8 meses. Eu estou contando 12 ou estou contando 6? Gente, eu estou contando 6. Lógico que o eventual superávit do Levi não é real. Porque eu considerei 6 como se fosse 12. Entenderam a importância do direito financeiro, do orçamento, da lei de responsabilidade fiscal? E por que a gente não discute isso academicamente? Por que eu não levo para o estudante de graduação? Eu confesso para vocês que eu tenho uma dúvida séria e verdadeira. Pode ser, e eu não me atrevo, não sou leviano, de excluir o desconhecimento ou a falta de perspectiva. É possível que haja algum grau. Mas eu não tenho coragem de descartar completamente se eu tenho interesse que isso não seja tratado. Eu quero que vocês não entendam mesmo. Quanto menos vocês entenderem, mais felizes nós somos.
Eu fico aqui com a cortina de fumaça do direito tributário, que é chiquetérrimo. Nós vamos discutir a contribuição sobre o lucro líquido e a contribuição sobre a intervenção no desenvolvimento econômico, a CIT. São tributos fundamentais, importantíssimos. Tá? Agora, o que eu vou fazer com o que eu tirei disso aqui, vou ver se a gente acerta depois, deixa acabar, olha a hora. Eu vou manter o Estado. Se manter o Estado em que, carapaz? Por quê? Porque a discussão do orçamento deve ser feita, precisa ser feita, antes do encaminhamento ao parlamento. Ela é um diálogo do governo com a sociedade. O que é que a gente quer, o que é que a gente pode conseguir arrecadar e o que é que a gente vai fazer para arrecadar. Essa decisão não pode ser minha, é nossa. Nós vamos dividir responsabilidade assim, olha, eu preciso duplicar a estrada. Só que não tem grana, pessoal. Eu vou poder duplicar. Metade esse ano, metade no ano que vem, se as coisas não mudarem. Porque se eu tiver que duplicar tudo agora, eu não vou ter verba para complementar o SUS na assistência básica. O que é que vocês decidem? Eu mantenho o SUS ou duplico o Estado? Isso é uma decisão política. Com que a gente vive menos pior? Bom, então vamos embora manter o pessoal vivo, ou pelo menos andar no que tem de estrada, né? Legal, então a gente vai fazer só metade da estrada, que vai custar um determinado volume de recurso aqui que a gente vai arrecadar nesses impostos. A transparência governamental que se fala é exatamente esta. E é exatamente esta transparência que falta. Na discussão do caso USP, que o Brasil está acompanhando, da nossa UERJ, e aplicar-se, o professor Bernardo explica aqui para o ignorante, aplicou-se um princípio constitucional contido no artigo 171 do Código Penal. Tá? As universidades estaduais do Rio e São Paulo são mantidas no percentual da arrecadação líquida de ICMS. 7%. Quem calcula? Eu não dou 7. Se eu for governador, eu dou 20. Só que quem vai fixar o valor da receita líquida sou eu, tá? Aí eu digo, pessoal, caiu a receita em 40%. Mas como assim? Que a gente não viu nem barulho? Não, caiu. Então aqueles 12% já virou metade. Entendeu? Quer dizer, a Secretaria de Educação em São Paulo ali, Kafka tentou entender, suicidou-se, Freud virou drogado. O negócio é sério. Porque a Secretaria de Educação desenvolveu a política de ampliação de campos universitários da USP. E o reitor corrupto e responsável ampliou os campos. Esse ano a conta chegou. E o governo do Estado disse que a gestão da USP foi desastrosa. Quer dizer, o mando vocês fazerem, vocês fazem e são irresponsáveis. Tem briga política, tem o traço ideológico, tem tudo isso. Mas se a gente raspa a poeira de cima e dá uma olhada, a gente vai ver uma coisa. A grande caixa preta, o segredo de 7 chaves de um negócio chamado orçamento público. E só para tirar o sono de você, teve uma restrição de crédito imobiliário, de custeio agrícola, de investimento infraestrutural. Não é isso que a gente está lendo no jornal? Está valendo o valor agora. Mas a gente, quando faz a política de juros do Banco Central, está fazendo o serviço da dívida bruta interna crescer na mesma proporção, porque quem paga o juro é a viúva. E aí eu vou dar um número aproximado para a gente perder o sono e consumir o vinho do Roberval. Vocês sabem quanto nos custa
o serviço da dívida pública brasileira. Serviço da dívida não é amortização. Eu não estou pagando a dívida, estou pagando o juro da dívida. É o mínimo do cartão de crédito. Alguma coisa parecida tem 40% da receita da União. Portanto, tudo isso que eu estou falando para vocês, educação, saúde, e progresso, desenvolvimento, os investimentos para os companheiros e dos companheiros, o pré-sal, o pré-açúcar, o pré-venda, vem de 60. O cobertor não é que esteja curto, o cobertor não existe. Portanto, quase numa obsessão incendiária própria de mim, eu venho por esse Brasil falando de orçamento, lembrando um grande poeta brasileiro, Francisco Buarque de Holanda. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. E olha, o bicho é bravo e não sossega. Se a gente fica, o bicho pega, se a gente corre, eu não sei não. O Chico tem razão. Quando se fala no conceito substancial de cidadania como participação, inclusive de responsabilidade, porque a separação radical Estado-sociedade está superada, isso não existe. O Estado também somos nós. Droga, a gente não vive numa cidade? A gente não vive em Marte, não. Talvez fosse até melhor. Portanto, Campo Mourão não é problema da prefeitura de Campo Mourão, nem do prefeito, nem da Câmara. Também é deles, mas é nosso, do cidadão do município. Ele precisa participar do processo decisório. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa fazer aquela pergunta do como assim? Bom, para vocês terem uma ideia, eu uso muito paralelo com a Espanha, não só porque eu conheço bem, mas porque eu acho que ela tem semelhanças interessantes com o Brasil, de contrastes, de dificuldades, de características. Nós estamos no final de maio. No começo de maio, a sociedade começou a discutir, o governo lançou a elaboração da proposta orçamentária de 2016. Quando isto for, lá por setembro, outubro, remetido às cortes, que é o poder legislativo, e o governo elaborar a sua proposta, a sociedade já discutiu isso à exaustão. O que é que nós vamos fazer com essa grana? O que é que a gente vai fazer primeiro? Que conceito de investimento você está fazendo? Para vocês terem uma ideia. Se eu falasse para vocês que eu tenho 1 bilhão para a educação, o que é que vocês acham que eu poderia fazer? Não estou falando em corrupção, roubo, desvio, não é nada disso. Quando eu comprasse esta garrafa d'água para fornecer a uma escola, eu estava fazendo custeio de educação. Mas sabe por que isso cola? Isso é uma manutenção de máquina, né, de educação, porcaria nenhuma. Não existe uma água própria para estudantes e professores. Tenham paciência. Eu contabilizo como despesa de educação, merenda escolar, transporte escolar, salário de professor, aquisição de material. E eu mostro rapidamente que eu gastei aquele imperativo constitucional de um percentual orçamentário no setor. Eu acreditei. Porque eu não discuti com vocês, eu não expliquei para vocês o conceito do que é despesa de educação. Despesa de educação é tudo aquilo que eu gasto na rubrica de educação. Então, se eu fizer uma festa de São João, é despesa de educação. Nós não estamos falando, preste atenção, não falei em corrupção, fraude, desvio, nada disso. Estou falando do mais virginal e casto dos mundos. Mas é interessante que assim seja. Porque se assim for, eu não preciso explicar nem justificar nada. Há um espaço gigantesco para minha inépcia administrativa. Eu toco fogo no circo, vocês vão bater palma para mim. Não, coitado, ele está fazendo o que pode.
Verba de segurança pública se contabiliza combustível de carro da polícia. Eu acho que a gente tem que discutir se contabiliza ou não. Querem ver uma coisa? Na nossa terra, nós estamos resolvendo o problema da violência. Se vê que no Rio a gente pode dormir na rua sem correr risco. Salvo uma facada na lagoa, mas isso. Até porque as pessoas morrem. E tem gente que é morredor, morre à toa, né? É seletivo. Mas nós resolvemos com uma solução mágica. A Unidade de Pacificação, a UPP. A UPP está curando unha encravada, dor de corno, violência, assalto, cano furado, ralo entupido, ela cura tudo. Mas vocês já repararam que não houve nenhuma discussão, nem o pezão, nem o pezinho, nem o cabral, nem o cabrinho? Quanto está custando aumentar o efetivo da PM em 14 batalhões por ano? Eu vou poder manter o UPP? Eu não quero nem discutir a utilidade, porque eu acho que ela é meio anjo da guarda da família Kennedy. Não serve para droga nenhuma. Você repara, todos morrem mal pra cacete. Quer dizer, o anjo da guarda toca a harpa. Mas eu não me preocupo com quanto eu estou gastando com isso. Eu estou mantendo uma média de um batalhão em UPP. Nós estamos falando de alguma coisa parecida com o Parque Santos. Isso custa grana, né? Isso custa grana. Será que eu não teria que reorçamentar isso? Porque para limpar a área, para controlar uma área, tem uma unidade da PM do Rio que faz muito melhor que o UPP. É muito mais eficiente. Cujo treinamento e nascimento eu, de uma certa maneira, acompanhei, porque o cara que inventou foi meu comandante. Ficou até nítido e charmoso. O batalhão de operações especiais para limpar a área é muito mais eficiente. É tropa de penetração. Vai lá e limpa. 02, 20 minutos à direita, passa, é teu, foi. Na miséria houve economia de água, oxigênio, não é? E matéria orgânica disponível para recuperação do solo. Quer dizer, só tem vantagem. Eu não estou colocando o problema de maneira errada. Faz alguma diferença para vocês se por ignorância ou má fé? O resultado ruim não é exatamente o mesmo? No frigir dos ovos, o filme não acaba da mesma maneira? Ineficiência de máquina? Aí a gente pega na maré e bota PQD. Uma maldade. Tem comandante do exército que tem espírito de doméstico, com todo respeito pelo doméstico. Não pode ter uma farda de paraquedista. Bota uma boina vermelha, são um tesão. Então os caras usam a aerotransportada para tudo. Congestionou o trânsito em Carapico e desloca uma unidade de PQD. Já teve um comandante altamente técnico, brilhante estrategista, de Napoleão, de todo mundo. Ele deslocou uma brigada aerotransportada para a Amazônia. Foi um sucesso extraordinário para o adversário. Porque pular de paraquedas em floresta tem alguma dificuldade. Claro que é uma questão dificílima. Só mesmo Einstein seria capaz de perceber que não dá para chegar no solo sem passar pela árvore. Mas o Einstein tinha saído para tomar um goró. Não explicou para o cara, ele mandou o PQD tomou porrada, então foi mais ou menos assim. Não é uma solução. Qual é? Ninguém tem no bolso. Mas eu preciso discutir quanto custa, se eu tenho capacidade de fazer e qual a minha capacidade de fazer até onde. Vocês sabiam que na região da Transamazônica, essa que é uma região agrícola, se perdeu perto de 12 safras de grãos seguidas? Sabiam disso?
Sabe que é uma safra dessa, vocês verem todinho por lixo? Não tem? Porque o sábio grego que fez, esqueceu que precisava tirar o grão. Entendeu? Quer dizer, precisava de silo e estrada, porque se deixar a soja aqui, não vai acontecer nada. Você vai morrer afogado em soja, não precisa sair daqui. É verdade que precisou uma longa reflexão teórica. 12 anos depois, chegou à conclusão: quem sabe uma estrada não quebrava o galho de tirar os grãos que deu para ele. E começaram a fazer estrada. Não é que começou a sair o grão, rapaz. Agora eu pergunto: quanto foi torrado de recurso público na manutenção da produção para jogar fora? Não existe almoço grátis. A viúva pagou. Nós quem fez? Nós, babacas, aqui, pagando um pouco. Portanto, se eu conseguir, nessa empreitada, chamar a atenção da comunidade jurídica para que é uma discussão técnica importante, uma decisão política fundamental, discutir a destinação do recurso público, que não é de ninguém, senão da própria sociedade, eu acho que vou ter uma velhice agradável, como tive ouvindo o brilhante. Muito obrigado.